Tá. Boa noite, Adi, boa noite, companheiros aqui, Olavo, Letícia, Luiz. Queria agradecer muito o convite também, acho extremamente importante que a gente vença, né, essas barreiras do distanciamento físico e use os recursos que a gente tem ao nosso alcance para manter uma mobilização social, o nosso trabalho também de informação científica, né, de fornecer elementos para que a população, os gestores públicos possam enfrentar os desafios imensos que essa pandemia está trazendo, particularmente aqui no Brasil, num cenário, né, de desigualdade estrutural, né, a gente falando aqui da Baixada, a gente já fez uma introdução em relação a isso, a gente vive uma situação de extrema desigualdade, de precarização das condições de vida, que é histórica, né, e que, sem dúvida, traz inúmeras preocupações. Eu vou citar só algumas informações depois que a gente pode aprofundar um pouco no debate, né. Nós temos, eu sou professor, né, de História Contemporânea do campus de Nova Iguaçu, da Universidade Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi inaugurado em 2006, né, é o maior campus que foi criado durante o processo de expansão das universidades federais do governo Lula, sem ser uma nova universidade, né, e ele deu um salto importante aqui em termos de oferecer oportunidades para a juventude da Baixada Fluminense na sua formação de nível superior, né, a Baixada é maior do que a grande maioria dos países do mundo, né, em termos de população, ela tem quase 4 milhões de habitantes, a gente tem 200 e poucos países no mundo e 150 tem menos do que isso de população, né, então e é uma região que todo mundo sabe que é tremendamente desassistida, né, enfrenta uma série de problemas estruturais, de violência, de desigualdade, de exclusão, né, de saneamento básico, de doenças crônicas, né, tem lideranças políticas, né, muitas delas alicerçadas historicamente sobre grupos de extermínio, sobre, né, ações atualmente de milicianos, de grupos, né, então é uma situação extremamente difícil, né, a luta para oferecer à população da Baixada oportunidades, né, para defender os direitos humanos, era uma luta histórica travada com muito valor, né, por militantes dos movimentos sociais, de igrejas progressistas, né, de partidos progressistas, né, sempre, muitas vezes, inclusive historicamente, arriscando a própria vida, né. E a universidade, a gente entende que nesse contexto ela tem um papel fundamental de colocar a nossa capacidade, não apenas de formação, quer dizer, infelizmente a gente está nesse momento com as aulas suspensas, né, que é a nossa atividade cotidiana mais intensa, né, o ensino de graduação, de pós-graduação, mas a gente tem o nosso trabalho de pesquisa, de extensão, que tem que se mobilizar de acordo com os desafios que a sociedade coloca, né. Eu queria até começar dizendo que eu não tenho nenhuma formação na área de saúde, né, como já disse, um historiador, né, mas eu entendo que todos nós temos que enfrentar problemas sociais que têm uma natureza interdisciplinar, transdisciplinar, né, a gente está mobilizando, então, colegas de diferentes áreas da economia, da geografia, né, do direito, e com muito apoio também do pessoal da ciência da computação, né, a principal iniciativa que nós tomamos em termos da questão agora da pandemia no campus de Nova Iguaçu foi a criação de um site, né, que está tendo bastante repercussão, que nós chamamos de Open Lab, né, de laboratório aberto, vinculado ao programa de humanidades digitais, que é um programa que combina justamente a ciência da computação e as humanidades para, a partir do tratamento de dados, né, possibilitar, dentre outras coisas, uma melhor gestão de políticas públicas, né, essa é a nossa intenção. Vendo a evolução da pandemia, a gente percebeu rapidamente que, mais uma vez, estava muito difícil analisar a situação especificamente da Baixada, né? Quer dizer, os dados, a gente vê dados agregados para o estado do Rio de Janeiro, a gente vê dados discriminados aqui para a capital, né? Vê, inclusive, um detalhamento por bairros, né? Tem plataformas que foram geradas, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito da cidade do Rio de Janeiro, que permitem um acompanhamento, um monitoramento muito detalhado da situação. A gente sabe que esses dados são difíceis de trabalhar, existe um problema de subnotificação, tanto de casos quanto de óbitos, né? Os modelos matemáticos que são usados para fazer projeções sobre a evolução, eles precisam passar por revisões metodológicas constantes, né? Existe uma série
discussões muito complexas em relação a isso que tem que ser feitas, né? Mas ficava difícil para a gente, inclusive, ter uma noção básica do que estava acontecendo e quais seriam as tendências específicas da pandemia na Baixada, né? Inicialmente, quem olhasse os dados que constam aí na plataforma da Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, uma semana atrás, veria meia dúzia de casos espalhados aqui e ali nos municípios da Baixada, já criar, inclusive, uma falsa sensação de que o problema está distante, de que o problema não vai chegar, né? Enquanto a gente via aqui, por exemplo, na Zona Sul, da capital, né, do estado do Rio de Janeiro, centenas de casos, na Barra, uma quantidade muito grande de casos, né? E isso tem um pouco a ver com aquilo que o Vadir já introduziu, né? Quer dizer, a forma de chegada dessa pandemia ao Brasil, ela passou muito por aquilo que eu estou chamando de elite globalizada, né? E estou, inclusive, nos incluindo aqui, os professores universitários não chegam a ser parte da elite econômica do país, mas do ponto de vista de ter contato, né, com o exterior, viajar ao exterior com frequência, ter contato com visitantes estrangeiros, né, sem dúvida a gente está numa situação muito diferenciada em relação à grande maioria da população, né. Então, em bairros de classe média alta aqui da capital, claramente, rapidamente, começou a se perceber um volume expressivo de casos confirmados, suspeitos, inclusive de óbitos também. Isso tem a ver também com o perfil demográfico, em alguns casos, né, com a quantidade de idosos, né, mas tem mais a ver, digamos assim, com essa dinâmica histórica e espacial que a pandemia vai tomando, né. A grande preocupação é que no momento em que isso começa a chegar com maior intensidade, a Baixada, evidentemente a Baixada, nós estamos trabalhando com a definição no nosso grupo de um conjunto de 13 municípios, a gente sabe que existem muitas definições diferentes sobre o que compõe ou não compõe a Baixada, a gente está, a princípio, acompanhando esses 13 municípios que eu posso listar aqui, se for o caso, né? Mas o perfil socioeconômico da Baixada é muito parecido com o de grande parte da Zona Oeste, da Zona Norte do Rio de Janeiro também, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar, quando fala dos dados da capital, tem que também desagregá-los para ver, né? E a gente pode perceber, por exemplo, que o número de casos em Campo Grande, Bangu, né, ainda é muito baixo também, né? Assim como ele é baixo em algumas áreas da Baixada ainda, né? Tem a ver com essa trajetória que o vírus, né, e o contágio estão fazendo aqui na região metropolitana, certamente tem a ver também com subnotificação, né, com a demora em que as pessoas têm de ter acesso, né, ou até o fato de que muitas vezes está sendo subestimado e está sendo tratado os primeiros sintomas ainda como resfriado, gripe e tal, sem ter condições de fazer uma atenção para ir diferenciando aquilo que realmente indica a presença da Covid, né? O que nos preocupa muito em relação à Baixada, né? Nós vínhamos trabalhando já com o cruzamento de alguns indicadores em relação, por exemplo, que dão uma certa noção das condições de saneamento, né? Os índices de internações por diarreia, por exemplo, né? Eles são muito mais altos na maior parte dos municípios da Baixada. Para dar um exemplo, no Rio de Janeiro, né, em média, eles chegam a 0,1 por 100 mil habitantes, né, ao ano. Né? Em Belford Roxo é 6, né, 0,6, quer dizer, 6 vezes mais, né. A gente tem também tuberculose, por exemplo, é um problema mais sério na capital do que na Baixada, mas os índices da Baixada, mesmo assim, são 3 vezes acima da média nacional, né? Quer dizer, isso são todos problemas de saúde que indicam uma população exposta, né, a condições de habitação, de falta de saneamento, de falta de acesso à água corrente, né, do exercício de trabalhos precarizados, né, muitas vezes em condições extremamente insalubres, né, de superlotação, densidade populacional, né. Então, nós vínhamos já trabalhando com esses indicadores, percebendo o agravamento, o risco que isso teria, e agora, antes de ontem, saiu um estudo da Fundação Perseu Abramo, né, a Fundação do PT Nacional, que fortaleceu ainda mais essa nossa percepção, à medida que indica, dentre os 10 municípios de maior vulnerabilidade, cruzando uma série de indicadores ligados ao índice de desenvolvimento humano, vários deles nesse campo que eu estou citando, de superpopulação, né, densidade populacional em condições precárias, de saneamento básico, né,
várias coisas desse tipo, eles chegam a colocar, né, São João de Meriti no topo, né, quer dizer, a Letícia, se eu não me engano, é de São João, eu vi na identificação, né, São João de Meriti como o município brasileiro com maior vulnerabilidade para a expansão, para a difusão, né, do vírus. Nilópolis e Duque de Caxias também entre os 10 principais, né? E a lista ela é de 30, ela inclui ainda Mesquita, se eu não me engano, em 21º lugar, né? Então, quer dizer, por métodos diferentes, a gente trabalhando ainda de uma forma interdisciplinar, muito, até meio amadora, digamos assim, dentro daquilo que estava ao nosso alcance, mas a Fundação Pessoa Abramo fez um estudo muito mais sistemático, com uma série de indicadores aí do DataSUS, do IBGE e tal, e chegou, né, a indicar também. Então, nós estamos antevendo para as próximas semanas uma situação extremamente grave na Baixada em relação a uma multiplicação enorme dos casos. E junta-se a isso uma capacidade de atendimento muito baixa, né? Nós temos no nosso site também mapas que colegas nossos da geografia fizeram, tentando fazer o dimensionamento da disponibilidade de leitos, né? E tanto leitos comuns como leitos de UTI, né? A gente tem visto, eu tenho acompanhado um pouco as informações aí da Prefeitura de Nova Iguaçu, há um esforço para tentar expandir, né, a estrutura de acesso com hospitais de campanha, com anexos que estão sendo feitos provisoriamente, no Hospital da Posse, em outros lugares, mas a gente sabe que os recursos e as condições operacionais de gestão na Baixada ainda são mais difíceis que aqueles que já são bastante complicados aqui na capital para enfrentar essa situação, né? Então, para fazer uma primeira abordagem, eu diria que é isso. Nós estamos tentando trabalhar por meio desse site para fornecer informação científica de qualidade para orientar a população, os gestores, movimentos sociais, organizações não governamentais, todos aqueles que queiram se somar no esforço para tentar dar uma condição mais adequada de enfrentamento. E alertando para uma situação que tende a ser de extrema gravidade na Baixada e que a gente está percebendo que, infelizmente, até o momento está sendo muito subestimado.